Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver me vendo. Eu sou Israel Caio e esse é o canal História e Esporte. Hoje uma rápida homenagem àquele cara que hoje, se estivesse vivo, se estivesse aqui no nosso andar, estaria fazendo exatamente no dia 8 de outubro, 90 anos de idade. Estou falando de quem? Valdir Pereira. Talvez ninguém saiba por esse nome. Se eu mudar para o apelido dele, Didi, com certeza alguns saberão. Alguns outros talvez pensaram que eu estou falando do Didi lá da turma dos Trapalhões. Mas eu estou falando, na verdade, do camisa 8 da seleção brasileira, do meia importantíssimo, o inventor da folha seca, cracaço do Brasil dos anos 50 e anos 60. Bem rapidinho fazer um aparato sobre a história do Didi, bem rapidinho mesmo, é uma pequena homenagem, uma singela homenagem de minha parte a ele. Ele começou a carreira dele no Rio de Janeiro em clubes pequenos, como o Goitacás, pelo Madureira, mas foi no Fluminense que ele obteve a primeira projeção na carreira dele, a grande projeção na carreira dele, inclusive conquistando o campeonato estadual e conquistando a Copa Rio, né, que até hoje se discute, em 1952 até hoje se discute se era mundial na época, se não era. Depois do Fluminense, Didi foi jogar no Botafogo, e no Botafogo ele se sagrou tricampeão estadual e campeão do Rio São Paulo. Jogou naquele time fantástico do Botafogo, que tinha Garrincha, Quarentinha, Zagallo, Amarildo, entre outros, e ele, no caso, Newton Santos, como posso esquecer do Newton Santos, era um dos gênios, um dos craques daquele time. Depois do Botafogo, aí cabe uma ressalva, né? Didi, no caso, jogou a Copa do Mundo de 1958, foi campeão com a seleção brasileira de 1958. Inclusive, muitos pensam que aquela Copa foi desequilibrada pelo Pelé, até foi, né? Pelé foi o artilheiro da seleção brasileira naquela Copa. Mas quem foi eleito o melhor jogador daquele Mundial não foi o Pelé, do Copa do Mundo da Suécia de 1958, e sim o Didi. Didi foi eleito o melhor jogador, um meia que tinha muito talento, que tinha passes milimétricos, que tinha uma visão de jogo que era invejável até para os jogadores de hoje, né? Os jogadores que hoje têm tão pouco espaço para jogar. Então o Didi era um cara espetacular. Foi inventor, como eu disse no começo, da folha seca. O que era a folha seca? Folha seca era um chute, um chute no qual aparentemente, né, o jogador batia com a parte externa do pé na bola e aparentemente a bola ia para fora, mas ela ia tomando uma curva e ia direto no gol. Inclusive a classificação brasileira para a Copa do Mundo de 58 contra o Peru, ainda nas eliminatórias de 1957, foi graças a um gol de Didi de falta numa cobrança de folha seca, onde a bola ia para fora e fez aquela curva maravilhosa, entrou no gol peruano e classificou o Brasil no sufoco por 1-0 no Maracanã para aquela Copa do Mundo de 1958, que foi a Copa do Mundo que conquistamos pela primeira vez o título mundial. E como eu estava dizendo anteriormente, o Didi ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Quem tem alguma dúvida se ele jogava muito ou pouco, pega os tapes, tem no YouTube vários tapes e vídeos de todos os jogos da seleção brasileira. O Didi estava em todos os jogos da seleção brasileira. Não à toa, depois daquela Copa, ele começou a ser chamado de Mr. Football. Era um apelido que veio dos jornais estrangeiros em homenagem ao talento que ele tinha com a bola nos pés. Então, no caso, quem não viu, principalmente a semifinal contra a França, observem, por favor, a semifinal contra a França, o quanto que jogou o Didi, os passes que ele dá para gol, os lances que ele cria, o início da jogada sempre passa pelo pé dele. O gol que ele marcou naquele jogo foi a única vitória do Brasil contra a França em Copas do Mundo. Foi um golaço também de folha seca. E o Didi, no caso, veio, como eu disse, como o melhor jogador daquela Copa de 1958, apesar do Pelé ter feito estragos, né? Pelé e Garrincha terem feito estragos. E o Didi, no caso, que também era chamado de Príncipe Etíope, aí um apelido que foi dado pela elegância e garbosidade e técnica que ele tinha em campo pelo jornalista Nelson Rodrigues, né? O famoso jornalista carioca, né? dos anos 50 e 60. O Didi, quando ele veio para o Botafogo, o Real Madrid, que era um grande time, o maior time, estava montando um esquadrão naquela época, como várias épocas já marcou. Em 1958 para 1959 se interessou pelo Didi e veio comprar o Didi ao Botafogo. Ofereceu 80 mil
dólares, que era uma fortuna naquela época pelo Didi. O Botafogo não teve como recusar, vendeu o Didi por esse valor, e o Didi foi jogar lá num time que já tinha o brasileiro Canário, já tinha Gento, que foi um dos maiores pontas esquerdas do futebol espanhol, e tinha principalmente Puskás e Di Stéfano. Didi, no caso, chegou, como eu disse, ele chegou com o status de campeão do mundo no Real Madrid. Ele chegou com o status de craque da Copa do Mundo de 1958. E por isso mesmo Di Stéfano, que era o dono do time naquela época, se sentiu um pouco enciumado, se sentiu um pouco desvalorizado. Didi nunca chegou a ser claro exatamente quais foram os problemas que ele teve com o Di Stéfano, mas que o que ficou claro é que havia um boicote por parte de Di Stéfano, que era, vamos trazer para o tempo de hoje, era o Cristiano Ronaldo do Real Madrid de um tempo atrás, né, que agora está na Juventus, mandava e desmandava no time. Era o Di Stéfano naquele período, e o Di Stéfano não gostou de ter uma figura do mesmo nível técnico que ele e que batia de frente com ele na equipe do Real Madrid. Então o Didi amargou o banco de reservas, ainda conquistou um troféu Ramon de Carrança em 1959, mas acabou voltando para o Botafogo, onde ele fez a maior parte da carreira dele, inclusive marcando 225 gols. 225 gols para um segundo volante, se assim eu posso dizer, né? Um segundo meia, um primeiro meia ali, que antigamente se jogava no 4-2-4, né? Ele seria, no caso, o segundo jogador dos dois marcadores. É muito gol mesmo. E aí, contando todas as passagens dele por vários clubes, não só no Botafogo também, ele passou pelo futebol peruano, passou pelo futebol mexicano, voltou ao Botafogo mais uma vez, já próximo ao fim da carreira. Em 1964, ele encerra a carreira dele tentando jogar pelo São Paulo. Ele é contratado pelo São Paulo Futebol Clube, mas não chega nem a disputar, disputou 4 partidas, mas não chega nem a completar por causa das lesões as partidas que ele disputou. Não marcou gols pelo São Paulo, viu que fisicamente já não estava tão bem e acabou encerrando a carreira, preferindo encerrar a carreira dele, carreira vitoriosíssima. Antes disso, em 1962, o Didi já tinha sido bicampeão do mundo, né? Não bastasse ele ter sido o melhor da Copa de 1958 e campeão em 1958 com o Brasil, ele também estava no elenco de 1962, que foi conquistar o bicampeonato mundial no Chile pela seleção brasileira. Didi tem vários títulos como jogador, vários títulos também ele tem como treinador. É a outra parte da história do Didi, assim, que eu vou tentar ser resumido ao máximo. Didi, depois que terminou a carreira no São Paulo, ele foi ser treinador de futebol. Treinou inclusive o próprio Fluminense, treinou times do México como o Veracruz, treinou o Sport Cristal do Peru, mas o grande destaque dele, onde ele mais se destacou, foi quando ele foi treinar a seleção peruana, que em 1969 disputava as eliminatórias para disputar a Copa do México de 1970. E Didi conseguiu fazer com que aquela geração de Teófilo Cubillas, ainda no início da carreira dele, conseguisse eliminar a poderosa Argentina. A Argentina não foi para a Copa de 1970 e o Peru, comandado pelo Didi, foi para a Copa de 1970. E fez uma campanha honrosa naquela Copa, inclusive só caindo nas quartas de final para o próprio Brasil. No jogo terminou 4-2, com 2 gols de Tostão, um de Jairzinho e um de Rivelino, e um do Riva. Foram os 4 gols brasileiros. Cubillas marcou um dos gols peruanos. Agora me falha o segundo gol peruano, quem foi que marcou. Mas no caso, o Didi conseguiu levar entre os 8 melhores do mundo a seleção do Peru. Depois disso, ele voltou a ser treinador de clubes, tanto da América Latina como principalmente Peru e México, e tentou a carreira no Fluminense, até encerrá-la de fato como treinador. Infelizmente, no caso, devido a problemas de saúde, em 2001, no dia 12 de maio de 2001, o Didi veio a falecer, sentindo dores no estômago. Às pressas foi levado ao hospital e acabou indo a óbito, e deixou família e filhos aos quais a gente dedica todo o respeito a esse monstro sagrado do futebol. E só lembrando, Didi, para quem não conhece, gente, ele
todos os organismos que falam de futebol colocam ele pelo menos entre os 25 maiores jogadores da história do século passado. A FIFA mesmo, no The Best da FIFA, ele é o 25º maior jogador da história. O Instituto de História e Pesquisas de Futebol coloca ele como 19º. Coloca entre os brasileiros ele como o 7º maior jogador de futebol da história do futebol brasileiro. Ele ganhou vários prêmios individuais. Foi treinador, que eu esqueci também, na Turquia. Chegou a treinar até o Fenerbahçe, onde ele foi bicampeão turco lá também. Então é um cara extremamente vitorioso, extremamente campeão e que merece todo o nosso respeito e o nosso não esquecimento principalmente. Não se pode esquecer uma figura que nos deu tantas alegrias. Se o Brasil hoje tem 5 estrelas no peito, se o Botafogo é o que é hoje, se o Fluminense é o que é, uma partezinha ou uma grande parte ela deve a figuras como o seu Valdir Pereira. Então meu abraço sincero, de todo carinho, toda emoção, a essa figura fantástica que fez parte da história do nosso futebol. Ok, gente? Até o próximo vídeo. Como eu disse, se gostou, dá um like, segue a gente, compartilha, manda e se inscreve, manda mensagens sugerindo vídeos, temáticas que podem ser sobre atletas ou eventos esportivos, aí fica à vontade de vocês, nacionais e internacionais, a gente vai fazer a pesquisa, não me interessa, essa tá até de sopetão, mas é porque eu precisava fazer essa homenagem, porque é um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, que ninguém, ou pelo menos essa geração atual, sequer sabe quem é, ou tem ideia de quem foi. Uma época em que os grandes times do Brasil eram Santos e Botafogo, Pelé e Garrincha do lado, existia um Didi que era um jogador fenomenal e que conseguiu, como eu disse, com uma seleção que tinha Pelé e Garrincha, ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1958, em que o Brasil se sagrou pela primeira vez campeão do mundo. Ok, gente? Então valeu, um abraço e até a próxima.